Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Hoje, quinta-feira, dia 16 de junho. Quero continuar dando dicas a respeito dos vários artigos do Código Penal. Aqui no Periscope, dicas a respeito dos vários artigos do Código Penal. Nas outras redes sociais, não se esqueçam que eu coloco todos os dias, ou na medida do possível todos os dias, vídeos de 1 minuto falando da legislação penal especial. Já falamos da lei dos crimes hediondos, agora eu estou conversando com vocês nas outras redes a respeito da LEP, Lei de Execução Penal, não é verdade? Um abraço para a galera de Criciúma, Santa Catarina, Recife, Uberaba, olha só, Uberaba, Rogério está cabeludo, tem que arrumar tempo para cortar cabelo, não é verdade? Vitória, Espírito Santo, olha só que interessante. Acabou a revisão de domingo? Não, não acabou a revisão de domingo, viu? A revisão de domingo continua. É que esse domingo foi dia dos namorados, não é verdade? Então, o dia dos namorados foi um outro tipo de revisão. Uma revisão um pouco diferente. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Eu até quero alertar que amanhã, eu não sei se tem aqui no Periscope, estagiários do Ministério Público do Fórum Criminal da Barra Funda, na capital, se tem algum estagiário assistindo aqui, amanhã, 10 horas da manhã, eu estou lá no Fórum Criminal da Barra Funda, lá no Ministério Público, falando de justiça negociada. Justiça negociada, um tema muito legal. Então, se tem algum estagiário do MP da Barra Funda e quiser comparecer 10 horas da manhã, eu vou falar de justiça negociada no Ministério Público. Justiça negociada e o novo projeto do CPP. Aliás, quem sabe eu não posso discutir isso com vocês aqui no Periscope. Vamos ver se eu pego um dia especial só para discutir com vocês a diferença de justiça conflitiva, justiça consensuada e as 3 espécies de justiça consensuada. A justiça reparatória, restaurativa e a negociada com a subespécie colaborativa. Na verdade, vamos ver se eu consigo trabalhar isso aqui com vocês no Periscope uma noite. Podemos prosseguir? Tem gente falando aqui, ó, baboseira. Não é baboseira, não. Se você está falando que baboseira é isso que eu estou falando, justiça negociada, não. É um tema interessante. Se eventualmente você estava se referindo a isso. Não estava. Ah, não é isso. Então tá bom, então desculpa. Quem que é aqui, ó? Bom, não sei. Não consegui ler seu nome. Então não é isso, então tá bom. Porque às vezes a pessoa vê nomes esquisitos assim e acha, isso não tem interesse. Tem interesse prático. A justiça negociada é a justiça do futuro, não tenho dúvida. É a justiça do futuro. Vamos ver se eu consigo trabalhar isso com vocês aqui no Periscope. O que vocês acham? Vamos lá? Bom, vamos lá. Não, eu já entendi que não foi comigo, tudo bem, ótimo, já entendi. Mas vocês têm todo o direito de eventualmente não gostar de algum tema, e vocês têm que me falar mesmo, viu? Tem que falar mesmo. Aqui é uma troca de ideias. Se vocês não gostaram de um tema, vocês têm que me avisar, que daí eu, obviamente, mudo. Tá bom? Vamos prosseguir? Então vamos diminuindo as mensagens. Hoje eu quero dar dicas. Eu já entendi que não foi. Já entendi que não foi por conta do tema. E mesmo se tivesse sido por conta do tema, repito, não tem problema. Eu aceito críticas. Aliás, guardem isso, viu, pessoal? Muitas coisas na minha vida que eu senti que melhoraram por causa das críticas. Porque se eu fosse ficar apegado somente a elogios, etc., eu não prosseguiria. Então foi por causa de críticas e principalmente de alunos que criticaram ou a minha aula, ou criticaram o meu livro, ou criticaram... É que eu paro, penso, reflito, e se eu entendo que a crítica é pertinente, eu mando ver. Que eu entendi, o colega não estava fazendo uma crítica, foi sobre um chat, eu é que não percebi isso, já entendi. Mas mesmo se fosse crítica, seria muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Guardem isso, você cresce com as críticas e não com os elogios. Se você ficar prestando atenção nos elogios, você vai ficar parado, zona de conforto, tal. Talvez seja mais confortável. Então, se você ficar preso somente a elogios, zona de conforto, não tem dor, não tem sofrimento,
mas é tudo muito ilusório. Agora, se você prestar atenção nas críticas, aprender com as críticas, você vai progredindo, Eu acho que é assim que vocês têm que levar o dia a dia, seja nos seus estudos, seja no começo da sua carreira. Bom, está travando um pouco, talvez por conta da quantidade de mensagens, vamos diminuindo, que agora... Então vamos diminuindo, que agora eu vou começar o artigo 155, parágrafo 1º. Então vamos lá. Diminuindo as mensagens, já sei que travou. Quando trava, eu percebo, viu? Quando trava, eu percebo. Se vocês todos ficarem escrevendo que travou, aí vai continuar travando. Quando trava, eu percebo. Então o que eu faço? Eu repito, fica tranquilo. Vamos lá? Então diminuam as mensagens. Vamos falar do artigo 155, parágrafo 1º. Furto majorado pelo repouso noturno. Pessoal, primeira coisa, o artigo 155, parágrafo 1º, traz causa de aumento de pena. Dentro do sistema de cálculo da pena, que é o sistema trifásico, o juiz vai considerar a majorante do repouso noturno na terceira fase do cálculo. Então guardem isso. A primeira fase, circunstâncias judiciais, artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, majorantes ou causas de aumento e minorantes, causas de diminuição. O repouso noturno é causa de aumento de pena, então vai ser considerado na terceira fase do critério de aplicação da pena, artigo 68 do Código Penal. Tá ok? Então, primeira observação é essa. Segunda observação. Para incidir a majorante, o furto tem que ocorrer durante o repouso noturno. E o que significa repouso noturno? Repouso noturno é aquele período em que a comunidade em que ocorreu o crime se recolhe para o descanso diário. É o período em que aquela comunidade, a comunidade em que ocorreu o crime de furto, se recolhe para o descanso diário, de um dia para o outro. Rogério, mas qual é esse período? Depende da comunidade. Ninguém tem dúvidas de que o repouso noturno numa pacata cidade do interior é bem diferente do repouso noturno numa grande capital. Então, cuidado com isso, caro aluno, que está falando, coincide com o conceito de noite? Não. Vai depender do costume da localidade. E com isso é importante, viu? Com isso é importante. Por quê? Porque você percebe... Pessoal, façam as perguntas depois, porque muitas perguntas que vocês estão fazendo, eu já vou comentar, só para não travar. Quando eu falo que o período de repouso noturno varia conforme os costumes da localidade, você nunca mais vai sair por aí dizendo que o direito penal não trabalha com costumes. O direito penal admite um costume muito importante, que é o costume interpretativo, o costume que ajuda a aclarar o significado de uma palavra, expressão de um texto. Então, olha só o costume interpretativo aqui falando alto, tá ok? Então, é o período em que uma comunidade costumeiramente se recolhe para o descanso diário. Falando em repouso noturno, a doutrina costuma limitar essa causa de aumento para os furtos ocorridos nos locais em que a pessoa repousa. Ou seja, furtos em moradias. Agora, isso não significa, ao contrário do que ensinava Nelson Gria, isso não significa que essa moradia tem que ter moradores no local e no momento do furto, e que esses moradores estejam repousando, não precisa. O STF e o STJ já decidiram que o furto é majorado pelo repouso noturno, mesmo que a moradia esteja ocasionalmente desabitada ou mesmo com os moradores lá dentro, não precisa estar dormindo. Tá ok? STF e STJ já decidiram isso copiosamente. Nelson Gria discorda, Bittencourt discorda. Nelson Gria e Bittencourt entendem que, para incidir a majorante, a habitação tem que estar com os moradores e os moradores têm que estar efetivamente repousando. Tá ok? Talvez seja essa a tese para quem vai prestar concurso, por exemplo,
para a Defensoria Pública. Agora vejam, então abraço, respondi sua pergunta e vou aprofundar. Eu comentei que a causa de aumento leva em consideração o repouso noturno, por isso que muitos doutrinadores limitam a majorante aos furtos ocorridos nas moradias, nos imóveis em que as pessoas repousam. Não foi isso que eu falei? Pois é, tem decisão do STJ também aplicando essa causa de aumento para furtos praticados durante o repouso noturno em estabelecimentos comerciais. Então tem jurisprudência do STJ estendendo a majorante também para furtos cometidos em estabelecimentos comerciais. Agora eu quero saber o seguinte. A majorante do repouso noturno está no parágrafo 1º. A majorante do repouso noturno se aplica ao furto qualificado ou, por estar no parágrafo 1º, só tem aplicação ao furto simples do caput? Isso já caiu no concurso do MP de Goiás. E a jurisprudência dos tribunais já foram no sentido, as jurisprudências já caminharam no sentido de que esta causa de aumento só se aplica ao furto simples, caput. Se quisesse o legislador aplicar a todas as modalidades de furto, colocaria essa majorante como o último parágrafo do 155. Então, tem muita doutrina ainda nesse sentido. Porém, os tribunais superiores estão caminhando no sentido inverso. Os tribunais superiores hoje, atualmente, estão decidindo que é perfeitamente possível a incidência da qualificadora com a majorante do repouso noturno. Então, o parágrafo 1º não está restrito ao caput, ele também pode ser aplicado no caso de furto qualificado. Foi essa pergunta que caiu no MP de Goiás e foi essa a resposta certa. Prova CESP cobrou isso? Prova CESP vai ficar com essa resposta que eu acabei de dar. Furto pelo repouso noturno não é somente o furto simples, mas também o furto qualificado. A majorante do parágrafo 1º não está adstrita ao caput. Ela pode ser aplicada aos parágrafos subsequentes. Compreenderam? Então, muita informação hoje a respeito de um só parágrafo do 155. 155, parágrafo 1º. Eu volto no próximo vídeo para trabalhar com vocês o furto do 155, parágrafo 2º, furto privilegiado. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi aqui, ó. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi aqui, perguntando de Rogério, como é que fica furto de veículos na rua? Vejam, a doutrina sempre explicou o seguinte, a jurisprudência não destoou. Se o veículo foi furtado na garagem do imóvel, esse furto, ele ocorreu no imóvel, incide a majorante do parágrafo 1º. Agora, se a pessoa parou o veículo na rua, não está no imóvel, está na rua, estacionado na rua, e lá ocorre o furto, mesmo que de madrugada, não incide a majorante, porque esse veículo não estava no imóvel, e sim na rua. Compreenderam a diferença? Joia? Então assim eu respondo mais uma pergunta feita por um seguidor. Não é verdade? Então, quem tem que agradecer sou eu, agradecer vocês em plena quinta-feira, mais de 10 horas da noite, estarem me acompanhando. Na verdade, fico muito feliz, muita gente lembrando dos meus filhos aqui. Olha só, hoje, inclusive eu fui dar uma palestra junto com meu filho, a primeira palestra do Bruno, está com 9 anos e já deu uma palestra comigo na escola a respeito de bullying, cyberbullying, sinais indicativos da vítima de bullying, sinais indicativos do agressor de bullying, quais as medidas que devem ser tomadas, o que diz a lei bullying é crime ou não é crime, tudo isso nós discutimos hoje no colégio, eu e o Bruno. Olha que interessante, muito legal. Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui, novamente agradecendo a companhia de vocês, e no próximo vídeo, repito,
eu vou trabalhar o furto privilegiado ou mínimo, 155, parágrafo 2º, tá bom? Um abraço grande a todos e até o próximo vídeo.